que é justamente quando o passado não passou. Sacode seu irmão aí do lado e fala para ele assim: e quando o passado não passou? Pergunta para ele. Não adianta você sonhar com coisa grande se você ainda está preso no passado, sim ou não, gente? Se você ainda está casado com o passado, não adianta você sonhar coisa grande. Não tem como viver o evangelho se você não aprender a andar em novidade de vida. Novidade de vida, ou seja, cada dia é uma novidade, cada dia é um milagre, cada dia é uma glória. A Bíblia diz para a gente viver de fé em fé, de glória em glória. Então, a cada dia é uma novidade. E qual que é o primeiro passo para a gente sair, para a gente vencer, para a gente romper com o passado, para a gente realmente se divorciar do passado e viver um novo tempo na presença de Deus? Primeiro passo, você vai ter que aprender a sair do piloto automático. Então agora sacode o irmão do outro lado e fala para ele assim, ó: saia do piloto automático. Saia do piloto automático. Jesus respondeu em Lucas 9, verso 62: ninguém que põe a mão no arado olha para trás, e que olha para trás é apto para o reino de Deus. Então não dá para você que botou a mão no arado querer olhar para trás. Entendeu? É sobre isso. E o que eu descobri na minha vida, na minha trajetória? Descobri que se eu quisesse viver o novo de Deus, eu precisava vencer o passado que me algemava. Eu precisava romper com esse passado. E talvez você veio aqui hoje para ouvir essa palavra, para receber algo novo de Deus, e de alguma forma Deus vai curar você e vai fazer você viver o melhor tempo da sua vida. Quem crê nisso diz amém, aleluia, glória a Deus. Então abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler do verso 4 ao verso 15. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Vamos lá. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais, repete comigo assim: nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Espírito Santo, nós queremos muito, muito ouvir tua voz. Nós sabemos que não faz sentido estar num lugar como esse, se a tua presença não for real. Se a gente não entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, mais do que aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente ouve do Senhor. E a gente quer muito, Pai, que de alguma forma o Senhor venha falar com a gente, venha tratar o nosso coração, venha demonstrar
e nos direcionar naquilo que o Senhor espera de nós para esse tempo, para essa semana, para esse mês, para esse ano. Pai, nós não queremos deixar de viver tudo o que o Senhor sonha para a nossa vida. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. O texto começa dizendo que era necessário passar por Samaria. E aqui Jesus parece que ele pede os discípulos para ir comprar comida. Ao mesmo tempo ele, quando a comida chega, ele não quer comer. E aqui ele começa a conversar com essa mulher, uma mulher samaritana. E você sabe que o judeu não se dava com o samaritano. Houve uma guerra muito tempo atrás, e essa guerra fez com que eles pudessem enxergar de forma diferente um ao outro. E o judeu, ele tinha quase que um nojo do samaritano. O judeu considerava o samaritano um idólatra, alguém que negou a sua fé, que apostatou da fé. O judeu considerava o samaritano como a pior espécie. Eles não se falavam, não se cruzavam, não passavam nem perto. Tamanha a rincha que eles tinham um com o outro. E por que Jesus disse que era necessário passar ali em Samaria? Aí que começa a vir um mistério nesse texto. Então Jesus decide, parece que mudar a agenda, parece que ele decide ir para aquele lugar, sentar naquele poço, aguardar uma mulher samaritana, quebrando todo e qualquer paradigma para os judeus. Enfim, ele vai lá e conversa com aquela mulher. E aqui já começa a me chocar, porque às vezes nós decidimos rejeitar a quem Deus não rejeitou. E a primeira coisa que eu falo para você, você que está anotando aí, você que está colocando isso no seu bloco aí, cuidado para você não rejeitar aquilo que Deus ama. Cuidado para você não rejeitar aquilo que Deus ama. Então, Jesus simplesmente vai até uma fonte, vai até o poço de Jacó, vai até aquele lugar, senta e espera para falar com aquela mulher samaritana, quebrando todo e qualquer paradigma da época. Então, o que eu aprendo com esse texto? Quais são os ensinamentos que eu posso aplicar na minha vida em relação a vencer o passado? Porque você sabe que o que Deus fez na vida dessa mulher foi extraordinário. Mas será que se ela não conseguisse romper de alguma forma com o novo de Deus, será que ela conseguiria viver tudo isso? Essa é a questão do texto. Então eu quero te apresentar 4 coisas aqui que eu observo nesse processo de Deus, para tirar ela, para tratar ela, para tirar ela da zona de conforto, para levar ela para um outro nível em Deus. Então a primeira coisa, Jesus ele manda que os discípulos se afastem. Por que será que os discípulos precisaram se afastar para que Jesus encontrasse aquela mulher? A primeira pergunta. Sabe por quê? Porque às vezes, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para o nível que Deus quer te levar, para o nível de revelação que Ele vai te dar, para a atitude que Ele espera de você, deixa eu te explicar uma coisa. Nem todo mundo está preparado para estar perto de você nesse momento. Diga amém. Nem todo mundo. Você vai precisar entender, de fato, quem são as pessoas que precisam estar perto de você nos momentos importantes, cruciais do seu ministério. Por exemplo, Jesus amava os seus discípulos, mas eles não estavam preparados. Talvez se os discípulos estivessem naquele momento, na hora que a mulher samaritana tivesse chegado, eles iam se perder nesse processo. Talvez eles iam falar: Jesus, você está conversando com ela, não pode falar com a mulher, nenhuma mulher, quanto mais samaritana. Não, Jesus, não é esse caminho, não é esse processo. E eles poderiam questionar Jesus, e a gente vê eles fazendo isso várias vezes. Quando o cego pede a cura, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que os discípulos fazem? Manda ele calar a boca, manda ele ficar quieto. O tempo todo eles parecem estar desconectados em alguns momentos. Jesus amava os discípulos, mas a primeira coisa que você precisa saber é que tem coisas que você vai precisar discernir com quem você vai dividir e o que você vai dividir. Porque às vezes, para o que Deus quer fazer, quer levar você para um outro nível, um nível profético, um nível ministerial. Deus quer entregar novos dons, Deus quer te entregar novos projetos, Deus quer fazer você ver coisas sobrenaturais, mas a pessoa que está do seu lado, às vezes ela está vivendo no natural, ela não está enxergando aquilo que Deus quer fazer em sua vida, e às vezes você dividir com essa pessoa, você pode limitar aquilo que Deus quer fazer através de você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você precisa começar a entender o que Deus espera de você.
Às vezes Deus te deu uma pessoa, começou a namorar, aí você falou com a pessoa errada. Meu Deus. Ah, mas poxa, meu Deus, namorando. Quem é? Poxa, como assim? Começa os questionamentos. Às vezes você decidiu servir na igreja. Não, agora eu vou servir na igreja. Não, servir na igreja? Não vale a pena servir. Não, agora eu quero trabalhar, eu quero liderar uma célula. Agora eu quero. Não dá certo. E às vezes você compartilha com pessoas aquilo que Deus está falando com você, mas as pessoas não estão preparadas para entender, e o resultado disso é que elas podem sim atrasar o processo que Deus tem para a sua vida. Então, você precisa estar atento a com quem você divide as coisas. Você precisa estar atento. Tem gente que não está pronto para o que Deus quer realizar em você. Tem gente que não está pronto para ver. Eu creio que Deus vai dar a você uma ousadia sobrenatural. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus está levando você para novos tempos. Sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus está levando você para uma nova esfera, um outro nível, uma nova, assim, eu quero declarar sobre a sua vida que aquilo que você vai viver em Deus, as ministrações que você vai fazer na vida de alguém, o romper que você vai viver vai ser tão grande, tão sobrenatural, os frutos vão ser tão grandiosos, que eu sei que alguns não vão entender, mas Deus está começando uma obra nova na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, dá um aplauso ao Senhor então, Jesus. Deus está começando uma coisa nova na sua vida, em nome de Jesus. Então você não pode dar ouvido às distrações. Então, por que as pessoas muitas vezes estão travadas no passado? Porque elas estão se permitindo dar ouvidos às distrações. Porque na verdade, quando você ouve uma distração, na maioria das vezes aquela pessoa não concorda com você, porque ela está presa a algo do passado dela. Porque ela não consegue enxergar o novo de Deus na sua vida. Gente, eu já vivi tanto desafio. Quando nós estávamos em Petrópolis, nós estávamos no 3º ano já da igreja, e quando Deus falou com a gente para ir para um outro lugar, já era o 4º lugar que a gente ia, estava já no finalzinho da pandemia, e eu senti claro Deus falar com o meu coração: vai para esse lugar. O lugar era bem maior, era 3 vezes o valor do aluguel. Não, 6 vezes o valor do aluguel. Era a gente saindo da pandemia, tipo assim, um negócio totalmente sem nexo. E muita gente foi contra. Teve muita gente que foi. Teve aqueles que tiveram a coragem de falar comigo, e teve os que não tiveram a coragem de falar comigo. Né? Mas o que aconteceu? Se eu tivesse ouvido as distrações, eu não tinha tomado a decisão certa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, eu não sei por que eu estou pregando essa mensagem, eu só sei que é para alguém aqui. Se Deus mandou eu falar, eu vou falar. Então talvez Deus está querendo levar você para um outro nível, só que você vai ter que entender que aquilo que Deus fala com você, talvez você não tenha que dividir com muita gente. Talvez o que Deus vai falar com você é uma loucura aos olhos humanos, mas para Deus é o que Ele precisa para que Ele possa fazer o milagre. Às vezes o que Deus pede é algo simples, mas é estranho. Por exemplo, pega esse cajado e toca no mar. Tem sentido? Não. Toca na rocha. Não tem sentido nenhum. Olha, é um negócio estranho, né? Mas aquilo que parece estranho para o homem, para Deus, o que Ele precisa é apenas do seu sim, para Ele fazer o movimento que Ele quer fazer, para mudar a sua história, mudar o seu tempo, mudar a sua estação, levar você para um outro tempo. Quem recebe essa palavra diz amém. Às vezes vai ser isso. Investe, abre essa empresa, comece esse negócio, abre a sua casa. Eu não sei o que Deus vai falar com você, mas Ele pode estar falando. E você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Eu lembrei do testemunho aqui do Gustavo, quando ele foi abrir a célula. Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo Janaína? Aí ele falou assim: não, vou abrir agora. Aí a Janaína falou: não, mas agora segura, peraí, vamos. Não, mas agora é a hora. E olha o que Deus fez na vida deles, depois do sim. E às vezes, Deus já te falou qual é o melhor momento, e você está esperando o melhor momento que na verdade o melhor momento já passou, porque você está esperando a concordância de alguém. Então eu não sei o que Deus está falando com você, só sei que Deus quer restaurar o seu chamado, o seu ministério hoje.
que não há tempo a perder. Então sacode o irmão do lado e fala assim para ele: não tem tempo mais para perder. Fala para ele. Em nome de Jesus. Segunda coisa, Jesus senta e espera ela chegar, o verso 6. A mulher vai buscar água em torno do horário, meio-dia, ali, horário do almoço. É aquele horário que não tem ninguém, um sol de rachar. Essa mulher era uma mulher considerada promíscua, uma mulher que se envolveu com vários homens, uma mulher que não queria ser vista, não queria ser notada, vai para um lugar onde ela não queria encontrar ninguém, no horário que não quer encontrar ninguém. E quem está sentado lá esperando ela? Quem? Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa: se você está pensando em não querer encontrar ninguém, não querer viver o seu chamado, se você está pensando que talvez você não se sente tão grande como você deveria se sentir, deixa eu te falar uma coisa: Jesus está sentado te esperando para encontrar você, para falar com você e transformar você num grande avivalista desse tempo. Porque essa mulher, que era uma mulher promíscua, de repente se transforma numa boca de Deus, e uma cidade inteira se converte por causa dela. Pensa numa mulher improvável, pensa em alguém provável. Essa mulher não faz sentido, sabe? Ah, pastor, mas você não sabe as pancadas que eu recebi. E de fato, muita gente, por causa daquilo que viveu no passado, se transformou numa pessoa triste, uma pessoa amargurada, se transformou numa pessoa receosa, se transformou numa pessoa que às vezes perdeu a coragem de empreender, perdeu a coragem de servir, perdeu a coragem de se envolver, perdeu a coragem de confiar nas pessoas novamente, perdeu a coragem de se relacionar, seja como amigo, seja em relacionamento, não sei. Essa palavra é para você hoje. Deus está curando seu coração, Deus está mudando a sua história, Deus está começando algo novo, Deus está marcou um encontro com você, hoje, nessa noite. Ele marcou um encontro com você. Se você está viva hoje, você está aqui hoje, Deus guardou você, guardou sua vida, porque Ele quer encontrar você, porque Ele quer começar uma história nova com você, porque Ele está aqui, ó, Ele está no poço te aguardando. Quem quer viver o novo de Deus? Terceira coisa que eu vejo aqui é que Jesus oferece a única água que realmente pode matar a sede. A única água que pode matar a sede. Começa aqui esse diálogo no verso 7 até o verso 12. Jesus pede água a ela, e ela fala: como que você vai pedir isso para mim? Você não sabe quem eu sou? Tipo, como quem diz: você não sabe que eu sou samaritana? Você não sabe que a gente não pode conversar? Mas Jesus, ele faz uma espécie de provocação, ele pede água, e aí ela fala: poxa, mas como é que você vai? Aí ele fala: não, eu vou conseguir água. Mas como você vai conseguir água? É fundo, você não tem equipamento, como é que você vai fazer? E aí Jesus, ele vai: olha, mas eu tenho uma água que eu posso te dar, que essa água, você vai matar a sua sede para sempre. E o que eu vejo nesse texto aqui? É que, preste atenção nisso, que isso aqui é muito forte. Enquanto a gente não bebe da água enquanto a gente não bebe da água da vida, a gente vai continuar com sede. Porque esse texto nos ensina que o que realmente mata a nossa sede é essa água da vida. Agora, ali havia um poço de Jacó. O poço de Jacó era o que matava a sede de todo mundo, toda a cidade. As pessoas se saciavam naquele poço, as pessoas se saciavam naquele lugar. Mas a diferença é que eles saciavam hoje, amanhã voltava de novo, saciava no outro dia voltava de novo, e assim vivia, o tempo todo voltando naquele poço. E o que significa isso, pastor? Significa que quando nós buscamos matar a nossa sede, aonde não é a água da vida, quando a gente acha que a nossa sede vai ser matada, quando a gente for um grande empresário, quando a gente tiver com tantos milhões na conta, quando a gente for reconhecido na internet, quando tiver pelo menos alguns milhões de seguidores, quando a gente tiver na mentoria do fulano, do Beltrano, quando a gente for reconhecido, quando a gente tiver algum tipo de prestígio, enquanto a gente acreditar que matar a nossa sede está nesses lugares, nessas coisas, a gente vai continuar cada dia mais com sede. E cada vez mais a gente volta, e volta, e volta. Porque o único lugar que a gente pode matar a nossa sede de verdade é na presença de Deus.
Porque essa água, quando ela vem, é uma água que nos preenche, nos traz paz, nos traz segurança. E aí, é só através dessa água que você descobre quem você é de verdade. Porque enquanto você está buscando coisas e não beber dessa água, você está olhando para o lado e está querendo ser como fulano, querendo ser como Beltrano, querendo ser igual a alguém, e você começa a ficar cansado, porque sempre tem pessoas melhores, tem pessoas que estão com mais resultado. Você fala, por que todo mundo chega e eu não chego? Você começa a ficar estressado, fala, por que as pessoas alcançaram esse sucesso e eu não alcanço? Por quê? Porque você está olhando para o lado, você está olhando para o homem, você está querendo ser o que o outro é, quando na verdade Deus te fez para ser algo autêntico, que Ele tem para você, que Ele já criou você para ser. Então não adianta você olhar para o lado, começa a olhar para o alto, que Ele vai entregar para você aquilo que Ele te fez para ser, te criou para ser, em nome de Jesus. Existem dons, talentos que Ele entregou e confiou a você, irmão. É autêntico, exclusivo que Ele deu para você. É para você, não precisa olhar para o lado. Só que você só vai se saciar. Quando eu olho para a minha vida, eu começo a rir, eu falo, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Pastoreando a igreja. Em Alphaville, São Paulo. Um cara totalmente improvável. A vida inteira sonhando com uma coisa, de repente eu descubro que eu sou outra. Você pode ir. Está entendendo isso que eu estou te falando? Sabe por quê? Será que você não tivesse ouvido uma mensagem como essa anos atrás? Está entendendo o que eu estou entregando para você, irmão? Deus está querendo ter um encontro genuíno com você. Mas encontrar significa, a partir de hoje eu vou beber dessa água. A partir de hoje eu vou saciar minha sede, aonde realmente eu posso saciar. Eu vou olhar, porque quando a gente busca outras águas, outros poços, simplesmente a gente está construindo outros ídolos que estão na frente de Deus e que não matam a nossa sede. Não matam a nossa sede. Eu já cuidei de pessoas que passaram 30 anos com coração fechado, coração amargurado, coração ferido, porque transformou a sua mágoa no seu ídolo, fechado no passado, preso naquilo que fizeram com ela, preso naquilo que fizeram com você. Nesse texto a gente vê que ela estava prestes a tomar uma decisão. Quando Jesus começa a conversar com ela, Jesus fala, eu tenho uma água, você não vai ter mais sede. E ela começa, mas peraí. E ela vai falando da tradição, ela vai falando da rixa existente, ela vai falando da realidade. Ela fala do poço, ela fala da realidade da água, ela fala da realidade da rivalidade. Enquanto a gente não olha para o alto, a gente não consegue entender com profundidade a essência do que você foi criado para ser. Mas hoje eu estou aqui para declarar que você vai beber dessa água, que nunca mais você vai ter sede, você vai se saciar na presença de Deus, você vai mergulhar naquilo que Deus sonha para você, na sua verdadeira identidade, na essência que Deus fez você para ser. Você vai viver o melhor tempo da sua vida em nome de Jesus. Pare de olhar para o lado. Pare de olhar para o lado. Pare. A gente se distrai muito fácil. Ah, pastor, mas está todo mundo bebendo desse poço. Está todo mundo bebendo. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Entendeu? Você não é todo mundo. O que Deus tem para você é exclusivo, é autêntico. Ah, mas todo mundo... Hoje é normal o sexo antes do casamento. Está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Você é alguém consagrado, separado. Você é alguém que anda em espírito. Você é alguém que se entregou de uma forma diferente. Eu creio que meu filho vai casar virgem, em nome de Jesus. E não vai namorar muito não. Já vai acertar de primeira, você crê, amor? Está entendendo o que eu estou falando? Porque nós precisamos entender que a cultura do reino é diferente da cultura do mundo. E que algumas coisas vão ficando obsoletas para o mundo. O mundo começa a olhar e falar assim, que está de brincadeira. Mas se a gente não pregar isso, não falar isso aqui, quando é que a gente vai viver? A gente precisa acreditar que Deus tem uma vida nova, uma vida separada, uma vida diferente para mim e para você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, não importa se está todo mundo se saciando naquele poço, aquele poço não é para você, aquilo não é o que Deus tem para você. Deus tem uma vida nova para você, Deus tem um novo tempo para você.
Porque enquanto você estiver saciando aquele poço, você não vai receber a bênção que Deus separou para a sua vida. Entendeu? Aí a gente assina contrato que não deve, a gente fecha parceria com quem não deve, a gente se envolve com quem não deve, a gente conversa com pessoas que não devem, acreditando que uma hora a coisa vai acontecer. E quando a gente percebe, a gente só se sente cada vez mais abatido, frustrado, ansioso, preocupado, e parece que a conta não fecha sempre. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Está fazendo sentido? Então nós precisamos olhar para dentro da gente. Às vezes a gente muda de cidade, às vezes a gente muda tanta coisa, mas se a gente não mudar por dentro, Deus não vai poder fazer o que Ele quer fazer. Por que o Vida Vitoriosa é tão impactante? Porque a gente decide mudar por dentro. É onde a gente fala assim: Senhor, me muda, me molda. Senhor, eu quero ser tratado, eu quero vencer essa culpa, eu quero vencer esse medo, eu não quero mais ser escravo do medo. Vê a Nay falando aqui, vê ela enfrentando seus medos, falando aqui, colocando a cara, falando: eu não quero ser mais a mesma pessoa, eu não aceito mais fingir alguma coisa, eu não quero mais. É forte demais isso, irmão. E eu quero profetizar isso na sua vida também. Um novo tempo de verdade, eu creio. Deus está tratando o nosso coração. E aqui ela tem a oportunidade de dizer sim para Jesus. E o sim dela, ela não tinha noção do que aquele sim poderia causar. Ela não tinha dimensão do que aquele sim ia representar no reino de Deus. E é isso que eu queria falar para você. Você não tem noção do que o teu sim pode fazer no reino de Deus. Talvez tenha uma cidade para ser ganha através de você. Talvez tenha um ministério lindo que Deus quer restaurar através de você. Talvez tenha algo tão grandioso, talvez tenha multidões de pessoas que Deus quer entregar através de você. Mas Ele espera o seu sim. Ele precisa do seu sim. Ele precisa que você pare de adiar aquilo que Ele quer fazer. E a partir de hoje você fala: Deus, eu quero beber dessa água. Eu quero beber dessa água. Então, se chegou a hora de você servir, vem servir. Chegou a hora de você liderar, vem liderar. Chegou a hora de você se permitir ser discipulado, se permita ser discipulado. Chegou a hora de você servir na sua área. Quem sabe você aqui é um talento no canto. Não é ficar no canto, não é canta. E você está fingindo que não está vendo. Não, pastor, não é comigo não. Quem sabe Deus não trouxe você aqui para usar você, aquilo que Deus te entregou, te confiou no seu talento, no seu dom, e você está fingindo que não é com você. Nós não viemos para cá, para Alphaville, apenas para buscar prestígio, sucesso, a fama, o reconhecimento. Nós viemos para cá para ser aprovados por Deus, para fazer um estrago no inferno e para de alguma forma impactar vidas de pessoas através do poder do Evangelho. É nisso que eu acredito que Deus tem para você. É nisso que eu acredito de verdade. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Nós não vamos beber água no mesmo poço que está todo mundo bebendo. Não vamos beber. Nós vamos beber a água da vida, em nome de Jesus. Água da vida. Porque a gente não quer correr atrás do vento. A gente não quer correr atrás do vento. Sabe, quando você é aprovado por Deus, é o próprio Deus que se encarrega de levar você a lugares, colocar você em pessoas. Não é você buscando sentar em algumas mesas. É o próprio Deus que coloca você naquela mesa, porque Ele sabe: peraí, eu tenho alguém que precisa falar de mim ali. Peraí, eu tenho alguém que tem a minha voz. Eu tenho alguém que me representa ali naquela mesa. Não é a gente correndo atrás, mas é Deus colocando a gente, Deus levando a gente, Deus honrando a gente. Quem quer viver isso, recebe isso em nome de Jesus. Amém? Então, quando a gente entende isso, a gente não vai se apegar ao todo, ao que todo mundo está fazendo. Está todo mundo desigrejado. Não, meu irmão, aqui a gente ama a igreja, a gente ama a família. A gente sabe que a gente não é perfeito, mas a gente é tratado aqui, o ferro a fio ferro, aleluia. A gente perdoa aqui, a gente é perdoado aqui, a gente se desenvolve aqui, porque a gente é família. Então, está todo mundo desigrejado? Não. Nós somos parte de uma família, somos parte de uma igreja. Nós somos membros de uma igreja. Quem é membro dessa igreja? Amém? Quem é membro? Amém? Somos membros.
Tá todo mundo, a galera não paga, muita gente não paga imposto. A gente paga imposto. Nós temos que acreditar nisso, que fazer o certo dá certo. Não é que a gente tem no Brasil vive uma política que fazer o errado dá certo. Sim ou não, gente? Não, fazer o certo dá certo, porque se Deus aprovou, meu irmão, sai da frente. Agora, quando o capeta aprova, tu está ferrado. A gente está ferrado, porque a gente colhe consequências. Mas quando Deus aprova, meu Deus, como é lindo o que Ele vai fazer, do jeito dEle. Tem que confiar e acreditar que Ele está fazendo. Meu Deus. Por último, para fechar, aqueles que bebem da água de Jesus se tornam uma fonte de água viva. Eu gosto muito disso, porque é sobre isso, é sobre aquilo que nós vamos viver através dessa água que nós tomamos. Então, você passou um sábado inteiro, você passou 18 horas na presença de Deus. Você que viveu a vida vitoriosa, minha pergunta é, o que você vai fazer com aquilo que você recebeu? Como é que você sabe que realmente você foi transformado? Você sabe, não é com aquela sensação que você teve, mas com os frutos que você começa a dar a partir desse momento. De fato, a minha vida foi mudada, e eu venci muitas coisas na minha vida, não foi quando eu tomei uma decisão de ir à frente, num apelo, mas quando eu assumi compromissos que me fizeram ter uma responsabilidade diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, eu tinha que sendo bem prático aqui, eu tinha que liderar uma célula na semana, eu tinha que preparar uma palavra, eu tinha que ouvir a mensagem, eu tinha que anotar a mensagem, eu tinha que me preparar, eu tinha que orar. Aquilo já começa a mudar dentro da gente. Eu saí daquela posição de espectador, daquele que vem, que esquenta o banco, e agora eu passei a ser alguém que é parte daqueles que estão ali de frente, parte do exército. E agora eu comecei a liderar, daqui a pouco eu comecei a discipular, daqui a pouco a célula se multiplica, daqui a pouco eu começo a trabalhar no Vida Vitoriosa, daqui a pouco você trabalha em outro ministério, daqui a pouco você está envolvido em tudo, você vai para um outro nível de envolvimento, um outro nível de frutificação. Você agora passa a ser uma água viva que jorra. Quem entendeu isso, amém? Água viva que jorra. Então, sendo bem objetivo com você aqui, você é água viva, ou você quer ser alguém que continua buscando água num poço furado, ruim? Hoje Deus convida a gente a se tornar realmente uma fonte de água viva. Hoje Deus convida a gente, Deus marcou esse encontro com a gente, para que a gente realmente faça a diferença. Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Essa mulher ia e voltava no poço. Ela ia e voltava, até o dia que ela realmente encontrou Jesus, e sua vida foi mudada. Talvez Deus te trouxe aqui para que você tenha um encontro genuíno com Ele, para que você tome a decisão de viver uma nova vida com Jesus, um novo tempo. Eu quero muito orar com você, quero muito declarar sobre a sua vida um tempo novo, quero muito profetizar que Deus está começando uma coisa nova na sua vida, e que as memórias do passado vão ser lançadas agora no altar do Senhor, para que nada venha impedir aquilo que Deus quer derramar sobre você. Eu não sei o que Deus te chamou para ser, eu não sei o que Deus te chamou para fazer, eu não sei o que está te travando, o que está te impedindo de dar o próximo passo, de ir para um próximo nível, de viver a frutificação que Deus espera de você. Talvez o que está te travando são as distrações, são os outros poços que você tem se saciado. Ei, Deus está falando com você hoje, para de saciar em outros poços, porque eu tenho água viva para você, eu tenho a água da vida para você. Então eu quero orar com você e profetizar sobre você um novo tempo. Feche seus olhos, nós vamos cantar essa canção, depois eu vou orar com você e declarar que hoje Deus está começando um novo tempo na sua vida de verdade. Amém? Vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos adorar.